Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa revisão. Como citado, né, durante a nossa videoconferência, na nossa próxima semana, durante a videoconferência, a gente vai fazer uma avaliação, né? E aí, hoje a gente vem com o nosso pequeno resumo sobre o conteúdo da sétima unidade. Então, vejam só, a sétima unidade ela é conhecida como trabalho e o espaço geográfico. Ou seja, nessa unidade, a gente tratou aí de várias formas de modificações que a paisagem pode sofrer, né, as alterações que ela pode sofrer, e como essa paisagem ela pode ser transformada num espaço geográfico, né, como é que ela deixa de se tornar uma simples paisagem e vira aí o que a gente chama de espaço geográfico. Então, só para lembrar, espaço geográfico é tudo aquilo que sofre uma interferência humana, seja de uma planta que é retirada, de uma planta que é colocada num novo lugar. Tudo aquilo que o homem toca e que ele causa uma modificação é chamado de espaço geográfico, certo? E aí há uma série de sequências em decorrência dessa mudança causada pelo homem, né? Que aí, o que é que pode acontecer? O homem ele pode efetuar vários tipos de procedimento para resultar numa mesma coisa, usando aí técnicas diferentes. Então vejam, por exemplo, a gente tem aí o sistema da agricultura. A gente pode fazer um plantio, por exemplo, que vai usando desde enxada e de um simples arado de tração animal, como a gente também pode fazer o mesmo processo usando aí o uso de equipamentos mais modernos, né? Por exemplo, a gente pode fazer isso com tratores que podem tratar o solo, plantar e colher, né? Tudo isso baseado aí em máquinas. Então, o homem ele pode causar essas modificações em várias etapas, né? Mas traz uma modificação intensa e a mesma mudança, né? O mesmo resultado final pode ser interferido de várias outras formas. Outra modificação do espaço geográfico que a gente pode chamar a atenção é o quê? A relação que a gente estabelece com outras pessoas enquanto a gente está desenvolvendo uma atividade. A exemplo disso, a gente tem aí no próprio livro de vocês o exemplo da feirinha livre, né, que tem aí uma conexão com o campo, que é de onde vem o alimento, a ocupação da rua que essa feirinha é montada, a conexão que as pessoas criam dos próprios vendedores entre eles, já que são várias pessoas vendendo produtos no mesmo lugar, assim como também a conectividade que se estabelece entre cliente e vendedor. Isso também é uma modificação que é causada aí sobre as atitudes humanas, né? E que acabam que estabelece vínculos, seja ele comerciante para comerciante, seja ele de comerciante para consumidor. O importante que se a gente possa entender é o quê? A conectividade entre as pessoas que é estabelecida nesse momento. Outra modificação, né, que a gente pode destacar aí no espaço geográfico, que é causada com um grande impacto, diga-se passagem, é a necessidade que o ser humano ele desenvolveu ao longo de sua vida de se locomover, né? Por exemplo, sair daqui de Sumé para Monteiro, ou para Serra Branca, ou para Campina Grande. Há uma necessidade que a gente tem quando a gente sai da nossa cidade para uma cidade vizinha. E aí, quando a gente começa a surgir essa necessidade, a gente também parte da necessidade de se criar rotas. E aí, o que são essas rotas? São viadutos, rodovias, pontes. É a abertura de caminhos, né? Que a gente abre para atender a nossa necessidade de se locomover de um lugar para outro. E uma coisa que é bem interessante também é a mistura de diferentes épocas nas construções dos prédios. A gente viu aí durante a nossa videoconferência, né, durante as explicações, a montagem de slide também do início do conteúdo também traz essa abordagem do jogo de imagens.
a mistura de prédios antigos com prédios mais modernos. É a mesma paisagem, né? O mesmo espaço geográfico, trazendo várias demonstrações de épocas diferentes, certo? E aí vem a questão do trabalho, né? O trabalho e as transformações do espaço geográfico. E aí, gente, vale lembrar, existem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho remunerado, né, que é aquele que a gente desenvolve para ganhar dinheiro, e há aquele trabalho que causa modificação no espaço geográfico sem necessariamente a gente precisar trabalhar, a gente precisar ganhar dinheiro para poder fazer isso. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo, né? Ou melhor, o mesmo conceito que o livro de vocês vem dizendo, que trabalho é qualquer atividade física, e aí física, quando a gente diz física é o quê? É a gente fazer uma mudança no nosso quarto, é a gente lavar uma louça, a gente fazer um almoço, e também mental, que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. E aí, uma pessoa me fez uma pergunta, não recordo no momento quem, me perguntou se a gente está na sala de aula aprendendo é uma forma de trabalho. E aí, sim, eu respondi no momento que sim. E porque a partir do momento que a gente está numa sala de aula, ou vocês estão assistindo esse meu vídeo agora, vocês estão também aprendendo, vocês estão transformando o jeito de pensar de vocês. E isso é uma forma de trabalho, certo? E aí, mediante a esse trabalho, seja ele remunerado ou não, a gente causa vários tipos de interferências no espaço geográfico. E todas elas, claro, em decorrência, né, aí, da necessidade que a gente acaba desenvolvendo. Então, por exemplo, se a nossa mãe, ela gosta muito de chás, né? Então, ela vai ter uma pequena horta de chá na casa dela, de plantas, na verdade, de plantas medicinais que servem para fazer um chá. Então, ela vai estar causando uma modificação. A gente compra um carro, então vai ter que fazer uma modificação na casa para adaptar a casa e construir uma garagem. Então, todas as modificações, seja elas físicas, como foi dito antes, ou mental, que um exemplo disso é quando a gente está aprendendo um conteúdo, pode ser considerado um trabalho, certo? Temos também as técnicas e o espaço geográfico. E o que seria isso, gente? São as formas de como o homem foi se adaptando ao longo do tempo, né? Primeiro começa naquela situação, uma única casinha, depois tem 5 casas, depois vira uma vila. Essa vila nos seus arredores tem várias plantações. E aí um exemplo disso é aí na página 224, onde como a gente tem uma imagem de um rio e com o passar dos anos é construída uma cidade. E de tanta extensão que essa cidade tomou, ela acaba também criando uma ponte para conectar um lado a outro do rio. E aí, após essa construção, vem aí o processo de modernização. Primeiro, foi o exemplo, inclusive, que eu usei na sala de aula com vocês. A gente constrói uma ponte de madeira. E de acordo com o avançar no desenvolvimento que essas pessoas vão tendo com o passar dos anos, elas adaptam essa ponte e constroem ela de granito, de ferro, de um material mais resistente, mais sólido, certo? E aí, quando a gente fala de técnicas, a gente também quer dizer o quê, gente? Aquela historinha que eu estava contando a vocês lá no início, que o ser humano, ele se desenvolveu tanto ao ponto dele chegar a substituir equipamentos, né? Ou então achar novas formas de se obter o mesmo resultado. E aí eu volto para o exemplo também da agricultura, onde antes o ser humano, antes e hoje em dia ainda temos, né, no meio rural, essa prática de que o dono do terreno ara, né, o solo, a tração animal. E aí, claro, que é importante ser dito que essa questão de técnicas, ela também é uma questão muito particular. Porque vejam só, o pequeno agricultor, ele vai dar preferência
a equipamentos mais rústicos, porque sua propriedade não tem necessidade de tanta mão de obra assim. É diferente de um grande produtor que planta aí várias e várias hectares de terra. Então, nesse processo aí, ele já usa máquinas, né? Então, vejam, é a mesma finalidade que a linha de produção com colheita, mas duas técnicas diferentes. A técnica mais manual, pode-se dizer assim, e a técnica mais industrializada, voltada para a meia de máquinas. E aí é justamente essas técnicas que levam o homem aí ao seu avançar da história e achando artefatos, né, construindo novos artefatos, até que, desde a existência do Homo sapiens para os dias atuais, tenha feito com que o homem tenha grandes descobertas através das suas curiosidades, da sua intensidade e da sua necessidade de adaptar aquilo que ele inventou antes para algo mais útil e mais, como é que eu posso dizer, mais prático, pode-se dizer assim. Então, inclusive na página 226 a 227, vem trazendo aí uma linha histórica de todo o desenvolvimento que o ser humano alcançou ao longo desses milhares e milhares de anos, desde a existência do Homo sapiens, né, que foram nossos primeiros ancestrais, até suas adaptações, até chegarmos nos dias de hoje. E é importante ser dito que perante o século XXI, com todos os avanços que a gente conseguiu obter, ainda não é o suficiente. O homem vai se reinventando cada vez mais, cada dia mais, em prol de atender, assim como também facilitar a sua vida, mediante suas necessidades, certo? E aí, né, a gente falando aí de uma forma de trabalho mais generalizada, né? Falando principalmente das transformações de formas de trabalho que a gente pode se desenvolver, a gente também precisa falar aí do trabalho e as atividades econômicas, que aí já é um trabalho que é voltado sim para a questão financeira, de pagamentos com dinheiro, tá certo? E aí a gente começa aí falando justamente sobre os setores dessas atividades econômicas, que são conhecidos como setor primário, que agrupa atividades do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Temos o setor secundário, né, que reúne os mais variados ramos das atividades industriais. E temos o setor terciário, que abrange as atividades de comércio e de serviços. Ou seja, o primeiro é a produção do extrativismo, quando o ser humano extrai a matéria-prima de quer que seja. O segundo, do processo de industrialização, qualquer coisa que esteja ligada ao ramo industrial. E a terceira já é o contato desse produto com a sociedade, ou seja, é o processo de comercialização, tá certo, minha gente? E aí, quando a gente fala de extrativismo, temos aí 3 tipos de extrativismo, que é o extrativismo mineral, que é aquele que faz a extração de minérios do solo ou do subsolo. Temos o extrativismo animal, que são os derivados de animais, ou seja, tanto a gente pode considerar como extrativismo animal a caça predatória, né, quando esse animal é abatido para o nosso consumo, assim como também seus derivados, como o pelo, como deixa eu ver o que mais, além do pelo. Na questão do peixe, tem também a prática artesanal de fazer algumas ornamentações com as escamas de peixe, o leite da vaca, né, que serve aí para vários outros derivados. E temos também a questão do extrativismo vegetal, que é tudo aquilo que vem da vegetação, que a vegetação pode nos oferecer. Então, até aquele chazinho que a gente toma em casa, de boldo, de camomila, ele é também um recurso aí do extrativismo vegetal, viu, gente? É importante que vocês saibam disso, porque às vezes a gente tem o consumo ou a prática diária de fazer uso de algumas coisas que a gente vê na sala de aula, ou melhor, nos conteúdos que a gente trabalha em sala de aula, mas que a gente acaba que não percebendo o quão próximo aquele conteúdo está das nossas vidas.
porque pode ser que ele esteja ali diariamente na nossa vida e a gente acaba que nem conseguindo perceber isso, porque foca demais na questão só teórica. Vamos ver também os exemplos que a gente tem dentro da nossa própria casa, viu? Aí temos também a questão da agricultura. A agricultura é a prática de cultivar o solo sobre a produção de vegetais, uma das atividades responsáveis pelo abastecimento de alimentos para pessoas e animais e de matérias-primas para muitas indústrias. E aí é importante ser dito que isso tanto é válido para as pessoas da zona rural, como também para a zona urbana, no caso nosso, certo? E aí a gente tem duas linhas de produção. A linha de produção tradicional, que usa técnicas mais rupestres, numa escala menor de produção. E a gente tem a moderna, que aí já vem o uso exagerado de máquinas. Então a gente vai ter máquina para plantar, máquina para adubar, para fertilizar, para colocar agrotóxico e para colheita, certo? Então é tudo mais moderno, um jogo de equipamento. É a substituição da mão de obra do ser humano, né, em grande escala, para a substituição por máquinas. E aí quando a quantidade de pessoas trabalhando nesse mesmo plantio diminui, porque enquanto uma prática 10 homens levariam 10 dias para fazer, a máquina com a única pessoa leva em média 5 horas. Né? Então é importante ser dito que nessa produção moderna tem esses ajustes de métodos, né, de técnicas utilizadas no mesmo sistema e ao mesmo tempo o procedimento de substituição de mão humana pelas máquinas. E aí, quando focamos na agricultura, a gente tem a agricultura familiar e a comercial. A familiar, ela é a prática que o quê? Que é aquele plantio que funciona no sistema de agregação familiar. Então, são várias pessoas da mesma família plantando no mesmo terreno, para no período de colheita, a mesma colheita ser dividida para eles e também comercializada. Ou seja, a produção ela é consumida e também comercializada. E a agricultura comercial, né, como vocês podem imaginar, é aquele plantio de grande escala, que também faz uso de máquina, e a principal finalidade dele é o quê? A comercialização, seja no próprio país ou para outros países, certo? Temos também a questão da pecuária. E o que é a pecuária? É as atividades relacionadas à criação de animais. E aí essa pecuária ela pode ser extensiva, né? Como por exemplo, os peixes que são pescados no alto mar, ou a criação de gado solto, ou então ela pode ser uma pecuária intensiva, que já são um sistema de criatório, né? Uma coisa mais reservada, que tem o uso de ração e de medicamentos balanceados, para essa produção ela ser mais rápida, no caso, acelerar esse nível de desenvolvimento desses animais que estão ali nesse sistema. Quando a gente sai da agricultura e passa pela pecuária, sobra o quê? A indústria. E aí, a indústria, né, é a atividade responsável pela transformação da matéria-prima em diferentes produtos para o consumo humano. E aí a gente tem a indústria de base, né, que fabricam materiais que servirão de base para a produção de outras indústrias. Temos a indústria de bens intermediários, que produzem máquinas e equipamentos necessários para a produção de outros bens. E temos a indústria de bens de consumo, que produzem bens consumidos diretamente pela população, que aí podem ser duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, ou então bens de consumo não duráveis, como alimentação, vestimenta, que são produtos aí com um prazo menor de uso. E temos também a questão do comércio e a prestação de serviço, né? O comércio, né, é a atividade de compra e venda de produtos, e aí são os mais variados, como alimento, roupa, eletrodoméstico, automóveis. E aí, essa comercialização ela fica dividida em duas escalas,
que é o comércio varejista, que é aquele tipo de produto que a gente consome por unidade, por exemplo, que quando a gente faz a feira por semana ou por mês, ou então ela pode ser atacadista, que é quando a gente faz uma compra que pode passar vários e vários meses com a mesma mercadoria, consumindo ou então revendendo ela, certo? E a questão da atividade da prestação de serviço, que consiste no trabalho realizado por algumas pessoas ou empresas. E aí vem atendimento farmacêutico, médico, nós professores, donos de mercadinho. Tudo isso aí é uma geração de prestação de serviço, porque a gente presta serviço à própria população, certo? Para a atividade, né, a gente encerra aí o nosso resumão, na certeza que a nossa avaliação será na próxima semana, certo? E aí, para a atividade, a gente tem a atividade que é da página 240 a 241, tá certo? Responder e me enviar por e-mail. Qualquer dúvida que surgir durante os estudos, minha gente, vocês podem me chamar no privado, tá certo? Só não vale deixar de estudar, tá? Um grande cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.